Olá, meninas! Sejam bem-vindas à terceira e última aula de explicação sobre a planilha Controle Financeiro mais Calculadora de Serviço. Na aula passada, nós vimos como funciona o controle financeiro mais o acompanhamento do controle. Tudo bem? E essa aula nós vamos ver a calculadora de serviço, que é uma ferramenta muito legal, muito bacana e te ajuda a calcular quanto realmente você deve cobrar, qual o preço justo que você deve cobrar por um serviço. Tudo bem? Às vezes é uma coisa que parece ser tão simples, mas a gente fica na dúvida e muitas vezes a gente acaba chutando um valor e no final do mês a gente vai ver que esse serviço ou está dando prejuízo ou nós estamos cobrando muito a mais do que deve ser cobrado, tá certo? Então aqui embaixo nós vamos para a quarta sheet, que é a calque preço de serviço, tudo bem? Eu já deixei um exemplo pré-preenchido para nós vermos como funciona e daí eu vou preencher um exemplo com vocês. Nesse exemplo, nós temos essa tabela aqui do lado esquerdo, que ela mostra todos os seus gastos de material. Eu já vou explicar certinho como é que a gente faz o preenchimento. Quando você coloca os gastos com todos os seus materiais, inclusive os gastos que você tem com aluguel e com luz, eu vou ensinar vocês como é que faz para fazer esse cálculo. Automaticamente aqui ele já entra nas quatro variáveis para a gente poder saber o preço adequado para se cobrar de um serviço. Então a primeira variável é o custo dos materiais, que a somatória está aqui em cima. A segunda variável é quanto vale a sua hora, que eu vou explicar, quantos minutos dura o serviço e qual o seu percentual de lucro. Automaticamente ele já te joga nesse gráfico e ele já aparece aqui no meio o valor que você deve cobrar por este serviço, tá certo? É bem simples de ser utilizado. Então vou mostrar para vocês como é que funciona o preenchimento na prática. Então vou apagar essas informações e vamos fazer uma simulação, ok? Planilha limpa. O que nós vamos fazer agora? Vamos começar a preencher os nossos gastos com produtos. Então imagine, você abriu o seu salão e você vai querer fazer, por exemplo, um serviço bem simples que é uma manicure. Quanto você deve cobrar para fazer essa manicure? Então a primeira coisa que a gente deve identificar são todas as nossas despesas sobre essa manicure. Um exemplo, para você fazer manicure, você vai ter que comprar, por exemplo, uma lixa. Então, a lixa, meninas, por favor, eu vou chutar os valores aqui, tá certo? Com certeza, vocês devem saber um valor muito mais próximo de mercado e cada região também vai variar o valor de mercado de cada item, tá certo? Então, para você poder fazer uma unha, para você poder fazer uma manicure, você precisa do primeiro material, que é uma lixa. Quanto você pagou nessa lixa? Então, nessa lixa, eu fui lá e paguei R$ 2. Só que essa lixa, você comprou um pacotinho que vem, por exemplo, duas lixas, né? E esse pacote que você pagou R$ 2, preste atenção. Esse pacote que você pagou R$ 2 vem com duas lixas e você pode usar para fazer até quatro clientes, tá bom? É só um chute, por favor. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue reaproveitar uma lixa, tá certo? Mas aqui você coloca a quantidade que você rende com o produto que você comprou. Então, nesse caso, rende para quatro clientes. Automaticamente ele já vai calcular o custo em cima de um serviço, de um cliente, que é de 50 centavos. Então, para fazer uma manicure, eu preciso de lixa, eu preciso de esmalte, eu vou colocar esmalte vermelho aqui, que é essa cliente vermelho. Ela optou por fazer, vou colocar esmalte branco também, ok? Então, quanto que eu paguei no meu esmalte? Eu paguei R$ 12 no vermelho e R$ 12 no branco. O esmalte vermelho, aí a gente vai ter que ir por aproximação. Com quantas clientes eu consigo fazer eh, até quantas clientes eu posso utilizar um esmalte. Então, o vidrinho de esmalte, vamos imaginar que dura para 20 clientes. E mesma coisa aqui. O branco até dura um pouco mais, porque é difícil quem pinte para o branco, normalmente é só um detalhe, uma francesinha, alguma coisa que você queira fazer. Então, 30 clientes. Como que você pode fazer esse cálculo? É nada mais nada menos que a prática, o dia a dia, a vivência. Então,
Com certeza vocês que trabalham com isso, vocês já têm uma experiência e devem saber quanto que gasta aproximadamente sobre uma cliente. Então, opa, com esse vidrinho aqui eu consigo fazer 50 unhas. Então você pode colocar 50 unhas aqui e você pode ir monitorando. A partir do momento que você comprou e quando acabar, opa, mas não durou 50 unhas, então eu consegui fazer 20 clientes. Então você pode vir aqui e atualizar a sua tabela. Você pode vir mudar de 50 e coloca 20, tá bom? Então ele já vai somando o valor agregado. Então, para fazer uma unha, para fazer uma manicure, eu preciso de lixa, esmalte vermelho e esmalte branco. Eu preciso de acetona e eu preciso de algodão. Tudo bem? A acetona custa R$ 5, ela rende aproximadamente 30 clientes. E o algodão custa R$ 8 e rende aproximadamente 10 clientes um saquinho de algodão. Tá bom? É importante também colocar aqui não só os seus gastos com material, mas as suas despesas. Por exemplo, se você tem um salão de beleza, você tem uma despesa fixa, que é sempre o seu aluguel, a sua água, a sua luz e o seu telefone. São despesas fixas que você deve considerar para calcular o valor do seu serviço, porque você vai fazer a unha no salão de beleza, então você vai utilizar desses recursos e esses recursos precisam estar dentro do seu cálculo. Mas como que eu vou colocar, por exemplo, a despesa do aluguel? Como que eu vou colocar o aluguel aqui? Então você faz o proporcional do aluguel do mês inteiro, você faz o proporcional por hora. Você transforma o teu mês do aluguel em quanto que vale por hora. E como que eu faço isso? É uma maneira bem simples. Então, ó, eu vou mudar de tela para vocês só para explicar o cálculo em cima do aluguel. Tá? Perdão. Ó, aqui eu fiz uma tabela bem simples. Então, vamos imaginar que você paga de aluguel R$ 600 por mês, tá bom? Quantos dias você utiliza o teu estabelecimento? Você pode fazer dividido pela quantidade de dias do mês, que em média dá 30 dias, ou você pode fazer pelos dias úteis trabalhados. Nesse caso, eu usei 22 dias. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse R$ 600 e vou dividir por dia. Então, por dia, o meu aluguel me custa R$ 27,27 por dia, tá bom? Se o dia tem 24 horas, mas eu não trabalho 24 horas, eu trabalho de 8 a 9 a 10 horas por dia. Então o salão fica aberta, por exemplo, 9 horas por dia. Então eu vou pegar esse valor do aluguel por dia e vou dividir pelas quantidades de horas que eu utilizo aquele estabelecimento eh, no dia, tá bom? Eu não posso dividir por 24 horas, porque senão meu cálculo vai ficar errado. Eu não trabalho 24 horas no salão de beleza, eu trabalho apenas 9 horas. Então eu divido as R$ 27 por 9, que dá um valor de R$ 3. Então, por mês, o meu aluguel, ele me custa, perdão, por hora, o meu aluguel, ele me custa R$ 3 a hora, né? Então eu vou voltar aqui na minha planilha e vou colocar valor pago, R$ 3, que é o cálculo por hora, e a quantidade eu coloco apenas um, tá bom? A luz, a mesma coisa. Então, minha luz no mês, se eu utilizar essa planilha de cálculo e só substituir pelo valor da luz, vamos imaginar que no salão de beleza eu gasto R$ 380 de luz por mês. Então, automaticamente, dividindo por 22, que é a quantidade de dias trabalhados, e pegando esse valor e dividindo por 9, que é a quantidade de horas trabalhadas, eu vou ter um total de 1,91. Então, a minha luz por mês equivale a 1,91 por hora. Quantidade 1, e está aqui. A água, mesma coisa. A água eu gasto R$ 120, 0,60. Então, água, 0,60. E aqui 1. Normalmente eu gosto de considerar essas despesas pelo fato de considerar todos os valores agregados, para não fugir nada do cálculo, para eu ter o valor mais real do serviço. Se você optar por não colocar essas informações, não tem problema. Porém, para ter um valor real do preço do produto, eu aconselho a colocar
todas as despesas. Tem salão que tem telefone, ou até mesmo se você usa aquela a minizinha que você tem que ter um chip no celular, por exemplo, você pode colocar o seu gasto com essa tarifa telefônica também. Não é errado, tá bom? Então, nesse exemplo, nós terminamos de fazer o preenchimento e eu já tenho aqui o meu custo para eu fazer uma manicure, eu já tenho um custo de R$ 7,98. Tudo bem? Ó, já apareceu aqui na minha tabela. Próximas informações: quanto vale a sua hora, quantos minutos dura o serviço e o percentual de lucro desejado. Quanto vale a sua hora? Eh, Esse cálculo deve ser feito da maneira eu costumo fazer da maneira com a projeção de quanto eu quero ganhar. Então, por exemplo, se eu quero ganhar R$ 4.000 no mês, eu divido pela quantidade de dias trabalhados, que é dia 22 dias, e divido pela quantidade de horas trabalhadas durante o dia, que são 9 horas. Dá um total de R$ 20,20. É o mesmo cálculo do aluguel, tudo bem? Então, quanto vale a minha hora? R$ 20,21. Quantos minutos dura o serviço? Para você poder fazer essa manicure, eh, quantos minutos você levaria para fazer? Vamos colocar aqui em torno de 45 minutos. Esse tempo, meninas, é em minutos. Se você demora 1 hora, são 60 minutos. 2 horas, 120 minutos e assim por diante. São 6 horas, 6 vezes 6, 36, 360 minutos, tá bom? Sempre o tempo em minutos. Se você colocar, por exemplo, 1 hora, eu venho e coloco um aqui, ele vai dar errado o seu cálculo, tá bom? É sempre o tempo em minutos, tá certo? 45 minutos. Então, para eu fazer esse serviço, o custo desse serviço entre material e a minha mão de obra, que isso aqui é meu custo, é quanto eu quero ganhar, é quanto que vale a minha hora, quanto que eu estou vendendo o meu dia. O custo é de R$ 23,13 e aqui eu coloco o meu percentual de lucro, quanto que eu quero lucrar sobre esse serviço, tá bom? Então aqui eu vou colocar que eu quero lucrar 50% sobre esse serviço. Automaticamente ele já vai calcular aqui, ó, para mim, 34,70 centavos. Eu posso arredondar e cobrar R$ 35 das minhas clientes. Quero diminuir minha margem de lucro, 30%. Eu vou cobrar das minhas clientes R$ 30. Tudo bem? Olha só que interessante. Muitas pessoas acabam se confundindo o quanto vale a sua hora com o seu lucro. Por exemplo, não, mas eu já coloquei aqui, minha hora vale R$ 4.000, eu quero ganhar R$ 4.000 por mês. Então já faz parte do meu lucro. Mas na verdade está errado, porque aqui você está vendendo o seu tempo, é quanto você quer ganhar. Imagine que o seu salão é uma empresa. Então, se é uma empresa, a empresa tem que ter o seu lucro e você precisa ter um salário. O seu salário é de R$ 4.000 por mês, que é justamente quanto vale a sua hora. O seu lucro, o que exceder, ele vai entrar com o valor agregado da sua empresa. Porque uma hora você vai querer fazer uma ampliação, uma hora você vai querer comprar um equipamento novo e mais atualizado ou investir em cursos. Então é para isso que vai servir o dinheiro do seu lucro e não o quanto você está se pagando. Então, nesse caso, você se pagaria os R$ 4.000 e estaria colocando os 30% de lucro que entra no caixa da empresa. Então, isso tem que ficar bem dividido também, para, senão, se você colocar o lucro zero aqui, por exemplo, você só vai pagar pela sua hora, você nunca vai ter um dinheiro extra para você poder comprar um secador novo, ou uma pranchinha, ou investir numa cadeira, ou investir numa reforma do salão, ampliação, alguma coisa. Então o lucro é muito importante por causa disso. Normalmente, dependendo do valor, o pessoal acaba agregando, as meninas no mercado acabam agregando 100% de lucro, de 80% a 100%. Essa é a variação, tá bom? Mas se você trabalhar na faixa de 50% também não está errado, tá certo? O gráfico aqui, como vocês já podem ver, conforme eu altero os meus valores, ele também vai alterar o meu valor, o meu custo do serviço, e também vai alterar o gráfico aqui dividido em cores, né? Então, o custo de materiais ele representa só essa partezinha aqui, tá vendo? O meu custo da minha hora representa a maior parte, é o meu custo. E o meu lucro representa apenas essa parte. Se eu aumentar para 100%, olha o que acontece com o gráfico. Então,
metade é o meu lucro e minha outra metade é a minha despesa, né, com o custo da hora e com o custo do material. Tá certo, meninas? Eh, Se eu quiser calcular para um outro serviço, por exemplo, é só você chegar aqui, apagar essas informações, apagar aqui também, e a planilha está pronta para você utilizar novamente, tá certo? Meninas, essa foi a última aula de apresentação sobre a planilha controle financeiro mais calculadora de serviço. Eu espero que vocês tenham esclarecido todas as suas dúvidas. Podem usar e abusar da planilha à vontade, podem fazer testes. Ela foi desenvolvida para ficar da forma mais simples possível para vocês. Se vocês tiverem algum problema com a planilha, ou alguma dificuldade de acesso, ou que as dúvidas não tenham ficado claras, por favor, vocês podem mandar e-mail para suporte plan1@gmail.com, que a gente vai responder todas as dúvidas de vocês, tá certo? Essas aulas vão ficar aqui nesse canal do YouTube, então quando vocês quiserem acessar elas ou se vocês não entenderem alguma parte, pode voltar ao vídeo e escutar de volta. É fundamental que você entenda perfeitamente como funciona essa planilha, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eh, por favor, se vocês precisarem de outras planilhas, vocês podem entrar em contato. Essa planilha foi desenvolvida de uma outra mais completa que nós temos, porém nós simplificamos para o dia a dia, para que todos possam usar de uma forma bem rápida. Então, se precisarem de mais alguma planilha, por favor, podem mandar e-mail também para o suporte plan1@gmail.com, que nós também trabalhamos com outras planilhas, tá certo? Muito obrigado e até mais. Bons negócios!